Olá! Hoje a gente mergulha num tema-chave do direito tributário aqui no Brasil. Afinal, quem tem que pagar o tributo? Exato. Vamos analisar juntos os artigos 121 a 127 do Código Tributário Nacional. Aquela nossa lei base, a 5.172 de 66. Isso mesmo. O foco é entender o sujeito passivo, a solidariedade quando mais de um paga e a capacidade tributária, quem pode ser devedor, né? A ideia é, desmistificar um pouco essas regras e ver como elas funcionam na prática. Vamos lá. Vamos sim. Esses artigos, eles são a base para a gente saber quem é o devedor na relação com o fisco. Entender quem é contribuinte, quem é responsável, como essa responsabilidade pode ser dividida. É essencial para compreender a cobrança. Sem dúvida. São as regras do jogo, né? Vamos ver ponto a ponto. Perfeito. Começando então pelo 121. Ele fala do sujeito passivo da obrigação principal, que é pagar o tributo ou a multa. Mas o pulo do gato parece estar no parágrafo único, certo? Que divide as coisas. Precisamente, essa divisão é fundamental. O parágrafo único do 121, ele cria duas categorias bem distintas. Certo. Primeiro, o contribuinte. Isso está no inciso I. A lei diz que é quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitua respectivo fato gerador. Relação pessoal e direta. Traduzindo, é a pessoa, física ou jurídica, que pratica o ato ou está na situação exata que a lei diz que gera o tributo. Os exemplos clássicos do CTN ajudam a entender. Proprietário de imóvel no IPTU, né, artigo 34, ou quem recebe renda por imposto de renda, lá no artigo 45, a ligação é direta, imediata. Entendi. É quem está ali na origem do evento que o imposto alcança. E a outra figura qual seria? A segunda, no inciso segundo, é o responsável. E a definição é interessante. É alguém que, não sendo contribuinte, ou seja, sem essa ligação direta que a gente falou, Certo. é obrigado a pagar o tributo, porque a lei manda. Uma disposição expressa de lei. A lei escolhe essa pessoa por algum motivo, por algum vínculo indireto com o fato ou com o próprio contribuinte e diz, você paga. Ah, então a lei pode apontar outra pessoa para pagar. Exatamente. O CTN vai detalhar vários casos de responsabilidade mais para frente, nos artigos 128 e seguintes. Mas o 121 já deixa isso claro. A lei pode sim atribuir obrigação de pagar a um terceiro. Faz sentido. Ou é contribuinte pela ligação direta, ou é responsável porque a lei determinou. Ok. Agora, além de pagar, tem as obrigações acessórias, né? Tipo, emitir nota, declarar coisa. Isso. Artigo 103 e parágrafo 2º. As obrigações de fazer ou não fazer algo. E o artigo 122, ele define quem é o sujeito passivo nesse caso. Exatamente. O 122 diz que o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. E quem pode ser essa pessoa? Olha, pode ser o próprio contribuinte, pode ser o responsável pela obrigação principal ou até um terceiro. Alguém que não tem nada a ver com o pagamento do tributo em si, mas que a lei manda cumprir aquele dever instrumental. Pensa num banco informando movimentações, por exemplo. Entendi, para ajudar o fisco, né? Isso, para ajudar na arrecadação e na fiscalização. E é bom sempre lembrar daquela conexão lá do artigo 113, parágrafo 3º. Ah, a multa. Exato. Se descumprir a obrigação acessória, isso pode virar uma obrigação principal, pagar a multa. Certo. Chegamos agora no artigo 123. Esse sempre dá o que falar, né? Contratos particulares. Sim, muito comum. É a questão. Posso colocar no contrato que outra pessoa vai pagar o meu imposto? E aí? O que o CTN diz? O 123 é bem direto. Ele estabelece uma regra fundamental para a relação fisco-contribuinte. Diz assim: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública. Ou seja, Para modificar a definição legal do sujeito passivo. traduzindo para o exemplo clássico, contrato de aluguel. Tá lá escrito que o inquilino paga o IPTU. Ele não paga. A prefeitura pode cobrar do dono do imóvel mesmo assim. Mesmo com o contrato? Pode e vai. Exatamente isso. O contrato vale, sim, mas entre o locador e o locatário. O locador pode até usar o contrato para cobrar o reembolso do inquilino. Certo, entre eles.
Mas perante a Fazenda Pública, esse acordo é irrelevante para definir quem é o devedor. A Fazenda não assinou o contrato, não participou daquilo, ela vai cobrar de quem a lei diz que é o sujeito passivo. No caso do IPTU, o proprietário. Entendi. A relação tributária é legal, não contratual. Perfeito. A não ser que a própria lei tributária, de forma expressa, dissesse que esse tipo de acordo valeria perante o fisco, mas isso é raríssimo. Uma proteção para o crédito público, né? Faz sentido. Avançando para o 124, a gente entra na solidariedade tributária. Quando que mais de uma pessoa pode ser cobrada pelo valor total? Pois é, o 124 trata disso. Ele aponta duas situações gerais que geram a solidariedade passiva. Quer dizer, múltiplos devedores e o fisco podendo cobrar tudo de qualquer um deles. Quais são essas situações? A primeira, no inciso I, é quando há pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Interesse comum. Isso é meio vago, não? É um conceito jurídico um pouco aberto, sim. A lei de cada tributo ou a jurisprudência podem detalhar. Mas, geralmente, a gente pensa em coproprietários de um bem, por exemplo, no IPTU ou ITR, ou sócios de sociedade sem personalidade jurídica, situações em que várias pessoas estão diretamente envolvidas e se beneficiam do fato gerador. Certo. E a segunda hipótese? A segunda, no inciso segundo, é mais direta. São as pessoas expressamente designadas por lei. Aqui não tem discussão sobre interesse comum. A própria lei tributária diz: fulano e ciclano são solidários nesta situação. A lei aponta o dedo. Exato. Por exemplo, a lei pode dizer que a empresa e seus diretores respondem solidariamente por certas dívidas se houver fraude fiscal ou algo assim. Entendi. E tem um ponto crucial no parágrafo único do 124. Não comporta benefício de ordem. O que isso significa na prática, na hora da cobrança? Do devedor principal, depois você vem atrás de mim. Certo. O parágrafo único do 124 proíbe isso no direito tributário. Se tem solidariedade, a Fazenda Pública escolhe de quem cobrar, pode ser só de um deles, de alguns, de todos juntos, e pode cobrar a dívida inteira de quem ela escolher. Liberdade total para o fisco, então. Total. Não tem hierarquia, não tem ordem. Quem pagar a dívida toda, claro, libera os outros perante o fisco. Mas aí, esse que pagou pode buscar a parte dos outros codevedores. Só que essa briga interna é lá no direito privado, não afeta o fisco. Entendi. O fisco quer receber, não importa de quem, dentre os solidários. O artigo 125 continua nesse tema, detalhando os efeitos da solidariedade, né? Isso, ele traz 3 consequências práticas importantes. Quais são? Primeira, no inciso I, o pagamento feito por um aproveita os demais. Reforça o que a gente falou. Pagou tudo, acabou para todo mundo. Pagou uma parte, a dívida diminui para todos. Ok. Segunda, no inciso segundo, isenção ou remissão, que são benefícios fiscais, né? Isenção impede o crédito de nascer. Remissão é o perdão da dívida. Certo. Em regra, esses benefícios exoneram todos os solidários. Se a dívida é perdoada para todo mundo. Salvo, e aqui vem a exceção importante, se o benefício for dado em caráter pessoal. Pessoal, como assim? Baseado numa condição específica de um dos devedores. Imagina uma isenção de PVA para pessoa com deficiência. Se ela é coproprietária de um carro com outra pessoa sem deficiência, só ela vai ter o benefício. Os outros continuam devendo a parte deles, ou melhor, o fisco pode cobrar o saldo restante deles, porque a solidariedade continua pelo que sobrou. Ah, entendi. Se o benefício é para a pessoa, só vale para ela. Se é para dívida, vale para todos. Exatamente. E a terceira consequência, no inciso terceiro, é sobre a prescrição, o prazo para cobrar a dívida. Se alguma coisa interrompe a prescrição, por exemplo, o juiz mandar citar o devedor na execução fiscal, mesmo que esse ato seja direcionado a só um dos solidários, a interrupção vale para todos. O prazo recomeça a contar para todo o grupo. Unifica a prescrição. Bem amarrado isso. Unifica o destino do grupo solidário para várias coisas. Mudando um pouco o foco agora. Artigo 126. Capacidade tributária passiva. Quem pode ser sujeito passivo? A impressão que dá é que a lei aqui é bem abrangentíssima. E de propósito,
O 126 é um artigo que mostra bem a autonomia do direito tributário. Ele diz que a capacidade de dever tributos independe de certas coisas que lá no direito civil ou empresarial são super importantes. Que coisas? Primeiro, inciso 1. Independe da capacidade civil das pessoas naturais. Isso é forte. Menor de idade, interditado, qualquer pessoa sem capacidade plena para os atos da vida civil pode ser contribuinte ou responsável tributário. Mesmo a criança. Sim, uma criança recebe uma herança, um apartamento. Ela é a contribuinte do ITCMD na transmissão e depois do IPTU como proprietária. Mas ela não pode nem assinar nada. Não importa para a capacidade tributária. Claro que quem vai cumprir a obrigação, declarar, pagar são os pais, o tutor, o curador. Mas o titular da obrigação, o sujeito passivo, é a criança. A lei foca no fato econômico. Recebeu a herança, é dona do imóvel. Nossa, esse é um ponto que talvez muita gente não saiba. Quer dizer, não precisa de capacidade civil para dever imposto. Exato. E o inciso 3º reforça. Independe também se a pessoa está sujeita a medidas que importem privação ou limitação das suas atividades ou da administração dos seus bens. Alguém que está impedido pela justiça de gerir o próprio patrimônio continua sendo contribuinte do imposto de renda se tiver renda, por exemplo. Certo. E o inciso 3º, que é super relevante para o mundo dos negócios, independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Ah, então a empresa nem precisa ter CNPJ direitinho, registro na junta. Para o fisco poder cobrar. Não precisa. Se existe uma entidade funcionando, vendendo, prestando serviço, tendo lucro, mesmo que seja uma sociedade irregular de fato, se ela for uma unidade econômica ou profissional, ela tem capacidade tributária passiva, o fisco vai atrás dela. Isso reforça muito aquela ideia de que o tributário olha para a realidade econômica, né? A substância sobre a forma. Exatamente. É o princípio da primazia da realidade. A capacidade para dever tributo é quase universal. Ocorreu o fato gerador previsto em lei, pronto. O legislador não quis deixar que incapacidade civil ou irregularidade formal fossem desculpa para não pagar imposto. Faz todo sentido para garantir a arrecadação. E para fechar esse bloco de artigos, o 127, domicílio tributário. Já sabemos quem paga, mas onde o fisco acha essa pessoa? Para notificar, fiscalizar, cobrar? O 127 define isso. Onde fica o domicílio tributário, que é o local onde o sujeito passivo responde perante o fisco. A primeira regra é: se a lei do tributo permitir, o contribuinte pode eleger o seu domicílio, escolher onde quer ser encontrado. Ah, ele pode escolher. E quais são essas regras? Para a pessoa natural, inciso 1, é a residência habitual. Se tiver várias ou se for incerta, aí vale o centro habitual de sua atividade. Onde trabalha, onde tem seus negócios. Ok, e para a empresa? Pessoa jurídica de direito privado ou firma individual, inciso 2, em regra é o lugar da sede. Mas cuidado! Para fatos geradores específicos, pode ser o domicílio de cada estabelecimento. Filial, agência, isso é muito importante para ICMS e ISS, que dependem do local da operação, né? Sim, claro. E para pessoa jurídica de direito público, tipo União, Estado, Município, inciso 3, qualquer repartição dela no território do ente que está cobrando. E se nada disso funcionar? Se for um caso muito esquisito? Aí tem o parágrafo 1º do 127, que é a regra de fechamento. Se não der para aplicar nenhuma das regras dos incisos, o domicílio vai ser o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Volta para o local físico do bem ou do evento. Entendi. E tem mais um detalhe, né? O fisco pode recusar o domicílio escolhido. Pode, é o parágrafo 2º. Se a autoridade administrativa achar que o domicílio que o contribuinte escolheu impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização, ela pode recusar essa escolha. Ah, uma medida antifraude, digamos? Exato. Para evitar que o contribuinte escolha um endereço lá no meio do nada só para dificultar a vida do fisco. Se recusar, aí aplica a regra do parágrafo 1º, lugar do bem ou do fato. Ok. Então, fizemos um bom percurso aqui. Recapitulando, artigo 121, definindo sujeito passivo contribuinte e responsável.
Uhum. 123 mostrando que contrato particular não muda isso para o fisco. 124, a solidariedade, com aquela regra forte de não ter benefício de ordem. Certo. 125, os efeitos dessa solidariedade no pagamento, nos benefícios, na prescrição. 126, a capacidade tributária super ampla, que ignora a capacidade civil e regularidade da empresa. Exato. E 127, fechando com as regras para achar o devedor ou domicílio tributário, inclusive com essa possibilidade de recusa pelo fisco. Realmente, são artigos que estruturam toda a relação de cobrança. Com certeza, eles respondem perguntas essenciais. Quem paga? Quem mais pode ser cobrado junto? Essa pessoa pode dever imposto? Onde eu acho essa pessoa? E as respostas do CTN mostram um sistema que busca ser muito prático, muito eficaz na hora de arrecadar. Focada na economia, né? Focado na capacidade econômica, na realidade dos fatos, e cria ferramentas como a responsabilidade de terceiros, a solidariedade. Tudo para garantir o crédito, sem se prender demais a formalidades ou acordos que o fisco não participou. É o pragmatismo tributário falando alto. E para a gente fechar com uma reflexão, talvez conectando algumas pontas, o artigo 126, inciso 3, diz que basta ser uma unidade econômica ou profissional, mesmo irregular, para poder dever tributos. Sim. Se a gente pensa nisso junto com a responsabilidade dos sócios ou diretores por dívidas da empresa quando tem infração à lei, lá no artigo 135, fica uma dúvida no ar, né? Qual seria? Será que a própria irregularidade da empresa, tipo funcionar sem registro, que já a torna sujeito passivo pelo 126.3, já não poderia ser vista como uma infração à lei suficiente para disparar a responsabilidade pessoal da administradora ou do sócio lá do 135? Interessante. Quer dizer, será que a própria informalidade já não abriria a porta para cobrar direto no patrimônio pessoal, antes mesmo de provar um ato específico de má gestão ou fraude? Fica aí uma provocação sobre como a irregularidade inicial conversa com a responsabilidade pessoal. É um ótimo ponto para se pensar a intersecção entre a informalidade, a capacidade tributária dessa entidade informal e a responsabilidade pessoal dos seus gestores. Dá pano para manga. Exato. Bom, com essa questão para nossa audiência refletir, a gente encerra essa análise dos artigos 121 a 127 do CTN sobre sujeito passivo, solidariedade e capacidade tributária. Esperamos que tenha sido esclarecedor.